iniciamos hoje o podcast Enfermagem em Cena, nossa primeira edição e com convidados muito especiais aqui. Manoeli, Gustavo, Gabriele, e com o tema Tecnologia e Inovação em Saúde e Enfermagem. Olha que um tema que ganhou espaço nos últimos anos e principalmente com a pandemia, não é verdade? Então, eu já começaria agora, quem sabe para você, Gustavo. A gente fala hoje tanto em telemedicina, teleenfermagem, enfim. Que ganhos essa digamos assim, medicina e enfermagem trouxe para os pacientes? Ou usuários, como chamamos usuários de saúde. Bom, primeiramente, obrigado pelo espaço de fala, né? Meu nome é Gustavo, é uma honra estar aqui hoje conversando com meus colegas e minha professora Dirce. Bom, eu acho que inicialmente a principal vantagem quanto ao uso da telesaúde, né? Você dá o fato do paciente poder estar em casa, usando seu pijama, sentado no sofá, sentado na cama, e realizar sua consulta de dentro da sua casa, sem precisar ir até o atendimento hospitalar, sem se colocar em risco de uma recepção, de uma contaminação, né? Isso inicialmente se dava apenas a consultas básicas. A gente sabe que hoje em dia já é possível até mesmo um atendimento mais especializado, como o caso de um atendimento dermatológico, né? A gente sabe que com o uso da tecnologia a gente pode estar enviando uma foto de uma queixa, de uma lesão, de uma ferida, uma preocupação, né? Então, tudo isso a telesaúde veio para auxiliar, né? É só a gente pensar como teria sido o enfrentamento à pandemia se nós não tivéssemos acesso a uma tecnologia. Né? Ou seja, não tivéssemos a experiência antes, porque a telesaúde em si, ela não é nova, ela já existe há muitos anos, mas ganhou espaço, digamos assim, com a pandemia agora da Covid-19. E a gente poderia, talvez, uma dúvida do usuário, do paciente, enfim, de quem nos assiste, poderia dizer, e a gente pode confiar na telesaúde, enfim? O que você poderia dizer, Gustavo? Pode sim, tem. Assim, como tudo na vida, tem os pontos positivos e tem os pontos negativos, né? Vai ter suas vantagens e as desvantagens. Mas apenas um adendo ao que nós estávamos falando antes, quanto a senhora falou do caso da pandemia, né? Eu lembro de ter visto uma notícia, segundo o AMA, que é uma sigla da Associação Americana de Medicina, eles lançaram um estudo que de 2018 a 2020, a adoção desse modelo de consulta pelos médicos, pelos profissionais em geral, teve um ganho de 18% para 43%. Isso de 2018 a 2020. A gente sabe tudo que a gente já enfrentou, depois de 2018 e tudo mais. Acredito que hoje em dia, 2023, esse número já tenha extrapolado aí o número de 60%. Né? Não tenho essa informação. E talvez a gente tenha que pensar, e precisa pensar cada vez mais também nos profissionais de saúde, né? Que novas habilidades, competências os profissionais de saúde em geral. A gente fala telemedicina, mas a telemedicina é ampliada, né? Ela comporta ali todos os profissionais de saúde. Mas assim, a gente pensar que novas habilidades esses profissionais precisam hoje, né? Vocês que estão na formação. Hoje em dia, né, a gente sempre trabalhou, hoje em dia não, mas a gente sempre trabalhou nós, enquanto acadêmicos, dentro da academia e durante nossa atuação quanto enfermeiro futuramente, a gente tem dispositivos que a gente utiliza sempre, como o celular, os computadores. Acredito que seria hoje praticamente impossível a gente viver sem eles, que é uma grande facilitador do nosso trabalho. E a gente ainda não tem total noção do quanto a gente pode aproveitar eles, né? O quanto eles podem otimizar cada vez mais o nosso trabalho. Então, a gente tem que estar sempre procurando novas inovações, o que esses dispositivos já disponíveis para a gente no nosso dia a dia podem estar nos auxiliando, né? Então, procurar conhecimento confiável, né? Para a gente estar conseguindo cada dia mais nos preparar para atender a população, capacitar nossas equipes, né, para utilizar essas tecnologias de uma forma certa, correta, prevenindo agravos.
Você disse, inclusive, a questão otimizar o tempo. De processo. A gente pensar, não é o nosso caso aqui local, mas em várias regiões do país nós temos usuários, às vezes, muito distantes. Me lembrei agora daquela nossa mestranda, né, aqui do mestrado, que trabalha com indígenas e o deslocamento é longe, Perfeito. sabe? Então, essa questão, claro, que tem Do uma acesso. outra, a gente teria que pensar, essas pessoas lá distantes, todas têm acesso? E tudo isso precisa ser pensado porque entra uma questão ética, dos nossos próprios princípios do SUS, a universalidade, né? A questão, enfim, que tem que ser pensado. Sim. Mas o que você pensa sobre isso, Manu? Eu entendo que os pacientes, né, e a comunidade em que ela está assistindo não tem esse acesso, mas ela pode utilizar de todos os recursos para levar a promoção e a prevenção, a promoção à saúde e a prevenção dos agravos a eles, utilizando de todos esses recursos que ela tem em mãos para aprimorar ainda mais a forma em que ela vai transmitir isso para eles, né? Ou talvez como construir esse conhecimento para não ficar só na transmissão também, né? Claro. Porque educação em saúde, promoção da saúde, na realidade é a pessoa que precisa fazer o seu processo. E aí você me fez lembrar agora que metodologias precisam ser pensadas, ou como também não é só ter o recurso, não é só você pensar num aplicativo ou, né, na inteligência artificial, mas como pensar nas metodologias para que efetivamente aquele usuário, aquela pessoa, consiga construir o seu conhecimento e promover o seu autocuidado. Nessa questão, você tinha falado sobre vantagens e desvantagens, né, do uso da telesaúde, Sim. correto? A gente apontou algumas vantagens, né? Mas eu acredito que tenha também suas desvantagens, é claro. E para mim a principal seria o acesso à tecnologia, que a gente sabe que muita gente não tem, né? E algumas limitações que esse modelo de atendimento traz, né? Como, por exemplo, se torna difícil fazer uma ausculta, por exemplo, né? Se torna difícil a palpação num atendimento, né? Mas, por mais incrível que pareça, eu acredito que dentro de 10 anos, talvez menos, inventem alguma tecnologia que permita isso até mesmo à distância, né? Se a gente falasse há 10 anos atrás o que é o telefone para nós hoje e o que ele nos permite fazer, talvez achariam que a gente estaria num devaneio, né? Na realidade, isso já existe. Já tem startups hoje, né? O esteto, né? Já que, por exemplo, assim, ó, vocês também conhecem, nós temos uma enfermeira obstetra que hoje a startup é para o mundo. Ela atende gestantes e consegue fazer o pré-natal das gestantes à distância. Claro que tem questões muito específicas. E aí, Gustavo, você me fez lembrar também que não basta você ter as tecnologias duras ou simplesmente ter uma startup, ter um sistema, mas como também, paralelamente, pensar nas tecnologias leves, né, que são várias. A questão do acolhimento, da palpação, do vínculo, que são tão importantes e talvez se tornaram bem mais importantes ainda depois da pandemia, né? Não sei o que vocês pensam sobre isso. Sim, até acredito que seja essa tecnologia que a sua mestranda, né, da comunidade, consegue levar a eles, porque ela transmite esse cuidado, passa conhecimento para eles e dá autonomia da sua saúde, também é uma tecnologia, né, prof? Por estarem mais distantes da tecnologia palpável, a tecnologia mais dura que a gente usa, ela consegue levar facilmente a tecnologia leve para eles, para promover essa saúde. E, enfim, a educação deles em saúde também. Até porque o que a gente mais deseja hoje é o protagonismo do usuário, né? Não é tanto o profissional fazer mas como tornar este usuário cada vez mais... A promoção da saúde, a gente está falando? Que é o sentido. Sim. Quanto a isso, a gente encontra aí bastante aplicativos, né? Até relacionado a isso. Hoje em dia, existem aplicativos que indicam como foi essa qualidade do sono na noite, que alertam lembrando você de tomar água, que indicam a melhor dieta voltada para você.
Tudo isso é promoção da saúde, né? E são ideias inovadoras e simples que estão no nosso dia a dia e estimulam a gente a ter uma vida saudável, correta, digamos assim. Sim. Esse aspecto é bem importante. Às vezes, uma tecnologia, você acha, né, pode ter alguém que pensa, tem que ser uma grande inovação. Às vezes, é você pensar diferente a tua rotina, foi o que a Manu tentou dizer aqui. Você repensar uma prática, um jeito, um modo de fazer as coisas, e você consegue, né? E aí eu me lembrei, por exemplo, uma outra aluna, o nosso mestrado, não falei no início, mas o nosso mestrado aqui em saúde materna e infantil, o grande objetivo propulsor e diferenciador é justamente cada aluno, ele pensa numa tecnologia e desenvolve uma tecnologia. Me lembrei agora de uma aluna que desenvolveu um aplicativo, se chama SOS Kids, que ajuda pais, cuidadores, para, num caso, assim, a criança teve uma intercorrência, caiu, sofreu um desmaio. Entra lá, ele te direciona exatamente o que precisa ser feito. Isso está ao alcance. O que eu acho mais interessante disso tudo está ao alcance. Hoje, às vezes, a gente pensa só alguém lá do sistema de informação ou só um profissional lá da tecnologia. Não, o enfermeiro hoje é capaz, com assessoria, obviamente, com apoio de outros profissionais, de pensar e desenvolver isso. Hoje em dia, a gente tem, dentro da universidade, a gente tem muitas oportunidades de estar desenvolvendo esse tipo de aplicativo, né? Mas uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado é o tipo de informação que a gente também recebe, né? O tipo de aplicativo que a gente está baixando, por mais que seja hoje muito fácil, muitas pessoas têm acesso fácil, né, a esses recursos, é algo que a gente tem que estar cuidando. O tipo e a qualidade. Então, é muito importante a gente estar desenvolvendo essas inovações dentro de uma universidade com professores capacitados, né? E numa estrutura adequada também, né? Prevenindo e agravos também do que esse aplicativo pode me fornecer, né? Negativamente e tanto positivamente. Então, como que a gente vai preparar o nosso usuário, né? Para receber a nossa inovação, a nossa tecnologia, por mais simples que ela seja. Essa questão é bem importante, Gabriele. A questão, assim como ela trouxe vantagens e traz e vai seguir trazendo, tem um grande risco também da forma como esse sistema é alimentado. Isso. Com informações claras, com evidências científicas, né? Não é em si o que vai fazer essa grande mudança, não é em si a tecnologia. Mas se for uma tecnologia de apoio, de promoção da saúde, que informações nós levamos? E lembrando de novo, né, gente, não é a informação que promove a saúde. Na realidade, é a forma como a gente consegue envolver esse usuário para que ele promova a sua saúde, para que ele seja protagonista desse processo todo. Como é que vocês pensam nisso? Olha, eu acho que eu entendi a fala da Gabi no sentido do desafio da restrição de dados, né? Dentro dessas plataformas e também na potencialização dessa educação, né? Porque a gente vê muitos veículos de informação hoje em dia educando a nossa população e alguns muitas vezes não tem nenhum certificado, ou não tem uma aprovação, não passa por alguma regulação, né? Uma evidência científica. E acaba que a gente pode estar educando o povo de uma maneira errônea, né? O que pode estar transformando não só pessoas da nossa população, ou até profissionais com uma baixa capacitação, digamos assim. E aí entra bem uma questão ética também, né? Questão ética de segurança do trabalhador, segurança do paciente, do usuário, enfim. Mas a questão ética é bem importante. E mesmo quando a gente pensa numa nova tecnologia, a primeira pergunta que eu sempre me faço, e faço para o aluno também, essa tecnologia vai beneficiar a quem? E de que forma? Né? De que forma? Porque se beneficiar um grupo muito restrito, a gente já tem que pensar, vale a pena? Ela é muito onerosa, que é uma outra questão, né? E pensar também em tecnologias, hoje eu acho que a gente já tem que pensar no nosso sistema único de saúde,
como fortalecer, que é um sistema tão bem visto, valorizado pelo mundo hoje, né? Sim. E como contribuir cada vez mais. Mas também aí pensar quem pode usar, né, este recurso, essa tecnologia que a gente desenvolve. Sim. Quando a gente pensa em Sistema Único de Saúde e tecnologia, parece que é bem difícil implementar os dois. Mas também a gente pensa como iria ajudar, como iria contribuir. E claro que a gente olha também, né, para nossa profissão, né, enfermagem, como iria auxiliar. Então, acho que o Gustavo vai poder falar melhor do que eu essa parte dos prontuários eletrônicos, né, que a gente fala bastante, como otimizar o nosso tempo, como ajudar melhor o nosso paciente que está num ambiente hospitalar, né, mas até previamente nas atenções básicas à saúde, mas o quanto seria importante, o quanto a força, né, da tecnologia iria otimizar e ajudar para que aquele paciente tenha um atendimento mais rápido e de eficiência, né? E mais rápido e volte para sua residência de uma forma menos prejudicada, assim. Uma melhor continuidade Exato. do processo todo. Essa questão do prontuário é um bom exemplo para a gente dar, né? Porque se a gente parar para pensar há poucos anos atrás como era o prontuário dos nossos pacientes dentro do setor hospitalar, e até no sistema dentro de uma unidade básica, e como é hoje em dia, mudou muita coisa, né? E a gente, que já passou por alguns estágios em campo prático e tudo mais, a gente vivenciou isso e foi possível ver alguns profissionais qualificados em questão de conhecimento teórico, prático, né? Pessoas que estão no campo de trabalho cerca de 30 anos, possuem um conhecimento vasto, assim, aprendemos muito com elas, só que chegava no momento de lidar com alguma tecnologia, né? Talvez uma simples evolução de um paciente no sistema, precisava da ajuda de uma pessoa mais nova, precisava da ajuda de alguém que tinha um conhecimento quanto à tecnologia, e eu me peguei perguntando por que isso acontecia, né? Acredito que essas pessoas que estão há muito tempo no ambiente de trabalho, nessa carreira, presenciaram essa mudança, né, do prontuário, e dentro disso algumas se adaptaram e outras não. Algumas evoluíram junto a essa mudança, né? E o que a gente está trazendo aqui hoje é que agora, a partir daqui para frente, vão ter outras mudanças e vai ter profissionais que vão se adaptar e vai ter profissionais que vão ficar para trás, né? O exemplo disso é o que aconteceu na pandemia. Mesmo na universidade, digamos assim, no ensino, na educação em geral. Tem pessoas que não deram conta, tem professores que não deram conta. Sim. Se eu pensar hoje nesse processo muito rápido de transformação que eu tive que fazer, eu tinha uma certa resistência contra algumas questões tecnológicas. Mas aí eu me deparei não ou, né? E é bem importante a gente se desafiar. Vocês hoje estão num outro momento de formação e principalmente vocês que passaram por esse período de pandemia, mais ainda, né? Mas a tecnologia hoje, ela não é uma questão mais você gosta, você não gosta, você tem resistência, ela está com a gente, ela caminha conosco e a questão é como se adaptar e se colocar nesse processo, né? Com habilidades éticas, com conhecimento, com transparência. Enquanto você falava, eu me lembrei hoje do ESUS. O ESUS é esse grande sistema nosso do Sistema Único de Saúde. Se você entra lá, eu baixei o aplicativo e, gente, é muito inteligente essa forma. Você tem ali todas as vacinas, tudo que eu fiz, você pode acompanhar. Eu me lembro que eu fiz uma viagem internacional nesse período. Você vai ali no teu celular, olha no teu aplicativo, você tem tudo em mãos hoje, né? Então, tudo que há pouco tempo você imprimia, precisava ir atrás, até mesmo, por exemplo, numa viagem, imprimir o documento lá, hoje você vai, né, você vai com o teu celular e você tem tudo em mãos. Então, a gente ganhou em tempo, você falava na otimização, nós ganhamos em tempo, em espaço, em visibilidade, em agilidade de processo, enfim, uma série de vantagens. Também a diminuição de perda, a diminuição de custos, né? De riscos.
Agilidade no Agili- trabalho. agilidade no processo. Exato, até essa questão da impressão, é importante que você lembrou de custos. Hoje, a gente imprime o menor número de documentos. Por exemplo, semana que vem nós temos o nosso fórum aqui dos programas profissionais. O que a gente fez no crachá? Já tínhamos a nossa jornada. Você coloca o QR Code. Cada um entra ali, acessa ali Mais fácil. e é fácil e otimiza custos, E tempo. e aí você pensa também no ambiente. No ambiente, ele agradece, né? Porque Sim. cada impressão a menos, cada, enfim, essa conexão, digamos, a tecnologia também nos favoreceu a isso. A gente ampliar essa nossa visão e interconectar melhor todos os processos. Quanto a isso, eu trago uma notícia aqui que eu vi agora lá de Ribeirão Preto, São Paulo, que saiu agora dia 18, que eu vi a notícia na televisão, isso, e depois fui pesquisar e tal. Que a Secretaria Municipal de Saúde de lá anunciou que 70% das unidades deles, da cidade, estão inclusas já dentro do aplicativo desenvolvido pela Secretaria de Saúde, onde o paciente pode, de casa, agendar sua consulta, uma consulta especializada, um exame, ou talvez até solicitar aprovação para regulação de um procedimento, seja cirúrgico, enfim. E eu me peguei pensando nisso, né? Porque é algo que não está distante. Isso é em Ribeirão Preto, São Paulo. A nossa realidade aqui é outra, né? Mas o porquê não, né? Por que não? Por que não? É. Talvez uma parceria até com a UFN, que possui alguns cursos que podem desenvolver isso para nós. E né? já está sendo desenvolvido. Eu Um acredito está que em sim. fase final de desenvolvimento justamente nessa linha. Agora, não de consultas. Mas Gustavo, isso que você está dizendo, olha que importante isso. Que mais pessoas pensem sobre isso. Acho Sim. que esse momento também tem esse significado da gente propor, sugerir, fazer pensar, né? Mas imagina assim, uma pessoa que às vezes não tem o transporte do ônibus Exato. e deixa de agendar, ir até o local exatamente. e poder marcar via celular, via sistema, a sua consulta. Né? Professora, ainda bem eu tive a oportunidade de passar pelo estágio no setor de regulação daqui da Secretaria Municipal de Santa Maria, Secretaria de Saúde, e eu vi como é feito o processo para agendar uma simples consulta com um especialista, né? Se eu falar para vocês que é preciso passar por um clínico geral, esse clínico geral faz a solicitação para uma consulta especializada, digamos um oftalmo, tá? Daí o paciente vai ter que ir até a Secretaria de Saúde, levar essa guia de solicitação. A gente pega essa guia, passa pela regulação, o Estado tem que aprovar, autorizar. No momento que ele autoriza, a gente chama de novo o paciente, ele tem que ir pela segunda vez na Secretaria de Saúde, pegar essa guia para poder ir numa consulta com um especialista, né? Esse paciente, muitas vezes, ele se perde no sistema, ele para de procurar, ou ele fica numa fila de espera, ou, enfim... E o problema dele não foi solucionado, né? Que é o pior. Ou acontece algo que a gente vê muito e reclama, mas as pessoas não entendem o porquê. A lotação dos pronto-atendimentos, né? Porque daí o paciente não quer passar por tudo isso. Não quer passar por toda essa regulação, todo esse processo, porque ele sabe que ele vai ficar numa fila de espera e tudo mais. Então ele procura o pronto-atendimento, porque ele sabe que lá ele espera talvez algumas horas, mas em algum momento ele vai ser atendido. Né? E daí vem a superlotação do nosso pronto-atendimento, que é uma das problemáticas que a gente fala hoje em dia e não entende o porquê. Né? O que eu vejo também é a dificuldade de passar essa informação para o paciente, né? Uhum. Dele entender o processo, que ele tem que consultar, levar na secretaria, voltar, aguardar e ir lá buscar de novo. E nesse meio tempo, se o paciente se demora um pouco, ou o paciente se esquece, ou ele não entende como é que se desenvolve esse processo, ele também acaba se perdendo. Por não ir, por não lembrar, por não entender essa sequência de informações. E se a gente vê por que às vezes ele não entende, se coloque numa situação, por vezes você está com sintomas, às vezes, né, não importa de que natureza,
você já está vulnerável por uma série de questões. Às vezes é óbvio que você não vai entender a gente, né? Não entende muitas vezes. E aí eu me pergunto, essa é uma questão de entendimento, de clareza, porque você já está num processo vulnerável, num momento vulnerável, né? É só a gente fazer a experiência. E uma outra questão, será que sempre todos os usuários têm o transporte para se deslocar daqui, lá, para cá, enfim, para esses diversos pontos? Uma outra questão também que fala sobre isso é a nossa territorialização aqui, né? Falando mais da nossa cidade de Santa Maria mesmo. Às vezes temos um usuário, ele não compreende que tem um posto na frente da casa dele. Isso acontece lá no bairro, ali naquele posto novo, Manoel, que tá abrindo agora, perto da Santa Marta. Do alto? Isso, Alto da Boa Vista. Que tem um posto, pessoas morando na frente do posto de saúde, né, como eles chamam, unidade básica de saúde, mas não podem consultar ali por questões de territorialização. Aquela pessoa pertence à unidade mais longe da sua casa. E isso é uma questão de organização do sistema, da territorialização em si. Mas como que a gente pode explicar para aquele usuário que ele não pode consultar naquela unidade de saúde que está na frente da sua casa e não é ali, e sim na outra, que é a 2 metros da casa dele? Como é que tu vai entender como que eu não posso, né? Então, é algo também que não... mais complicadinho também de explicar para eles é que isso. O usuário, ele precisa ser envolvido em todo o processo, né? Exato. Por vezes, aquilo que eu questionava antes, às vezes tu passa a informação, mas tu não constrói o conhecimento com aquela pessoa. Exato. Sempre que a pessoa entende a dinâmica, tudo tem um porquê, entende toda a engrenagem do processo, ela vai fazer o seu caminho. Agora, por vezes, para nós também é mais fácil a gente se queixar, ó, fulano não veio, a fulana não veio para consulta. Mas e por que não veio? Perfeito. Por que não veio? E quando a gente fala desses problemas, né, todos que a gente falou aqui, facilmente seria resolvido se tivéssemos uma tecnologia, né, para auxiliar nesse processo. Eu digo de gestão, não questão de usuários, porque nessa parte de informar, né, construir o conhecimento junto ao usuário, existe muito o atendimento humanizado, uma escuta qualificada que a gente tem que ter com o nosso paciente e explicar para ele. Eu acredito que o atendimento humanizado e qualificado nunca vai sair, não tem tecnologia que nos auxilie que substitui isso que a gente constrói dentro da o contato humano nunca vai. Não tem como a gente mensurar com uma tecnologia. Isso é uma tecnologia. Que é uma tecnologia, com certeza, também. Sim, que é. E muitas vezes o profissional está sobrecarregado, está cheio de demandas e funções para fazer. E ele acaba passando essa informação para o paciente de forma rápida, né? Aí volta na terça-feira, mas não explica o horário, o turno, enfim. Dá uma breve informação. Então, quando a gente utiliza essas tecnologias para agilizar as demandas, otimizar o tempo, né? Otimizar o tempo, aquele mais mecânico, e aí sim o profissional dedica tempo para explicar para aquele paciente, olhar para o paciente e ver. Ele entendeu o que eu falei? Aquela explicaçãozinha, porque muitas vezes a gente precisa desenhar, pintar, escrever, mas a gente tem que fazer com que o paciente entenda aquilo que a gente está falando. Aquela informação tem que ser bem passada. Isso, e talvez essa seja a principal tecnologia. É muito fácil a gente falar na tecnologia artificial, numa startup, num sistema, num blog, enfim, aplicativo. Tecnologia dura. E essa tecnologia da escuta, do vínculo, do contato, da humanização, como você disse, são essas tecnologias que são de processo, de acolhimento, enfim, que a gente não pode esquecer, principalmente nós enquanto profissionais da saúde. E aí, para mim, não é um problema. Vocês trouxeram isso como um problema. Para mim, não é um problema. Na realidade, é uma solução. Se a gente parar, tudo está em nossas mãos. Nós temos a possibilidade hoje, né, até pelo nosso sistema, né, gente, convenhamos, o nosso sistema único de saúde hoje é um exemplo para o mundo inteiro. Pela sua concepção, pelo seu delineamento, pelas suas diretrizes, princípios, enfim, é exemplo para o mundo.
Por que que ele ainda não consegue? Me pergunto também, só faltam tecnologias? Ou que Não. tipo de Não, tecnologias que não. faltam? Principalmente a autodemanda, né? Exato, exato. E aí talvez falte uma tecnologia que chegue até as pessoas, inclua as pessoas no processo. Exato. Professora, eu acho que você falou duas palavras bem importantes para a gente pensar nisso, que seria a problemática e a solução, né? Mas eu não... Isso que a gente aponta aqui como algumas problemáticas do nosso sistema de saúde, eu não acredito que seja uma crítica construtiva, né? Porque a partir da problemática a gente consegue pensar numa solução e melhorar aquilo ali, entende? Não é que está errado, é algo que pode ser melhorado, né? E daí, nessa questão da territorialização, quando eu passei pela unidade básica de saúde, estagiando, a gente se deparava muitas vezes com essa problemática de usuários chegando lá na nossa unidade básica, muitas vezes sendo encaminhado por outras unidades básicas, ele chegava lá e dizia, eu fui em tal unidade básica e disseram que não é lá que eu tenho que ser atendido, porque é essa daqui. E algumas vezes chegava na nossa unidade básica sendo encaminhado e não era da nossa unidade básica também. E a gente tinha que encaminhar esse paciente para uma outra, então volta aquilo que a gente estava falando do paciente ficar perdido, né? E daí eu ficava pensando, mas por que a população não sabe da existência dessa territorialização? Aonde que eu já vi falarem sobre isso? Só na minha faculdade, ou digamos, né? Por que os veículos de informação não levam essa comunicação para a nossa população, né? Isso. E daí, estudando mais durante a nossa formação, eu descobri que isso é falado sim, é claro que há estratégias para levar isso, né? Até eu falei sobre isso no meu TCC, que em 2009, o Ministério da Saúde, numa conferência nacional da saúde, que tem de tempo em tempo, eles apontaram, um dos pontos da conferência era isso, desenvolverem estratégias, né, que utilize do meio tecnológico para levar a conscientização à nossa população quanto ao funcionamento do SUS. Isso eles já pensavam em 2009, né? Só que eu vejo que ainda a gente pode fazer mais quanto a isso. Mas aí eu questiono de novo. Eu penso que para mim ali é o principal ponto. É o suficiente passar informação. Mas, assim, ó... Para mim aí faltam tecnologias. Eu me incluo nesse processo também, porque eu também estou pensando. Eu sempre, de novo, eu penso, poxa, o que eu poderia fazer também para... Mas como incluir o usuário? Ele precisa estar ativo, ele precisa participar Exato. ativamente do processo. Como a gente... Hoje em dia a gente tem como é que eu posso dizer? Um impacto muito grande das mídias sociais. Eu acredito que o pessoal da publicidade e propaganda, o pessoal consegue estimular muito mais na gente como que aquela notícia vai impactar na gente. Utilizando das mídias sociais, porque é algo que a gente consome 24 horas por dia. Seja na televisão, seja num folder informativo. Em todo momento a gente é impactado por algo que uma pessoa pensou em desenvolver, seja até uma logo de uma empresa. Por exemplo, o logo da nossa universidade, o UFN, quando a gente olha em algum lugar, remete a alguma coisa. E muito tempo, há anos atrás, a gente tinha propaganda na televisão das vacinas, dos monstros e tudo mais. Com certeza vocês lembraram agora só de uma palavra que eu falei, né? Então, do Zé Gotinha também. Então, a gente tem uma lembrança afetiva de anos atrás que hoje a gente não vê na nossa TV. A gente não passa mais isso na TV. Então, talvez decaiu sim. Eu acredito que tenha decaído nesse aspecto. A gente pode utilizar muito mais dos nossos meios disponíveis que a gente tem. Porque a gente tem uma população que a gente quer impactar. Como que a gente impacta essa pessoa? Dessas formas que antigamente a gente estava utilizando já impactava. Porque a gente lembrou, né? Então, imagina a força que a gente ganha agora com mais tecnologia, com mais estudo para impactar esse tipo de pessoa. Eu acho que você estava falando da conscientização e tudo mais, que isso deve estar empregado dentro da nossa população para que ela entenda um sistema como um todo. Acho que isso se constrói a longo prazo, né? Então, uma das formas seria a gente
colocar, talvez, na educação, na parte até no ensino fundamental, ensino médio, né? Talvez é algo impactante falar assim, mas talvez uma disciplina que abordasse o nosso sistema de saúde e explicasse como um todo, como funciona, e a partir do crescimento dessa pessoa chegar, digamos, numa faculdade, enfim, quando se tornasse maioridade, digamos assim, assumisse suas responsabilidades, ela tivesse que procurar uma unidade básica ou um hospital, ela saberia a diferença, ela saberia aonde ir, ela saberia como funciona o nosso sistema como um todo. Seria, na realidade, a promoção da saúde na escola, onde Isso. começa. Mas eu também penso que falar saúde, claro, se a gente pensa em tecnologias em saúde, ela não se fecha na área da saúde. Nós não, eu acho que bom que a gente transcendeu hoje. E quando você pensa saúde, você já pensa educação, você já pensa segurança, você já pensa tecnologias, está tudo muito interrelacionado. E que bom que a gente se ampliou, o nosso pensamento, enfim, a nossa percepção toda teve que se ampliar. É claro que talvez para algum usuário seja um pouco mais difícil. Com certeza. Vamos pensar para aquele usuário que às vezes não tem um usuário para comer dentro da sua casa. Entende? Então, a gente se depara também com outras realidades e que se conectam, né, às vezes com uma problemática ou mesmo com alguma solução que precisa, né, ser conciliada. Mas, gente, nós temos um mundo pela frente de discussões. Nossa. Se a gente Muito, pensar, tecnologia, ela entra em todas as áreas. Todas. Eu vejo hoje um enfermeiro, um grande propulsor também dessa tecnologia como inovação, mas também como alguém que consome essa tecnologia pelo cuidado, né? O cuidado é uma tecnologia. E o cuidado bem feito, como vocês estão dizendo, com essa questão do acolhimento, da escuta, do vínculo, da humanização, ele por si só ele é uma tecnologia, né? Sim. E, por vezes, é essa tecnologia que o usuário lembra depois. Talvez ele não lembra o respirador que ele utilizou na UTI, mas ele vai lembrar daquele profissional que conseguiu ali lhe tocar, ou lhe dar um aperto de mão, ou fazer algum sinal. Então, eu penso que é isso que a tecnologia deve nos propulsionar a isso. A senhora citou muito bem quando falou que a tecnologia não é utilizada só para o paciente, mas também para o profissional. Exato. Né? Como o caso que a gente trouxe para falar também, o caso das inteligências artificiais, né? Que está sendo muito usada hoje em dia. Assim, ela não nasceu agora, a inteligência artificial, mas está em ascensão. E acredito que vai mudar bastante o cenário da saúde dentro de 5 anos. Muita coisa vai mudar, né? Até na parte, vou dar um exemplo aqui para vocês, a parte do diagnóstico da imagem, digamos assim. Hoje em dia já possui inteligência artificial voltada para isso. O que é a inteligência artificial, primeiramente, né? É um algoritmo que é capaz de interpretar, analisar e dar um resultado, tá? Então, digamos, na nossa mídia social, né? Quem tem filho em casa, digamos, uma criança em casa, geralmente coloca um vídeo vídeo infantil para criança. Você, no dia a dia, depois vai usar o telefone e vai começar a aparecer coisa infantil no seu celular. Aquilo ali é o algoritmo interpretando que você gosta de consumir aquele tipo de conteúdo e ele vai lhe entregar aquele tipo de conteúdo, né? Então, ele fez uma análise e teve uma tomada de decisão e ele deu um resultado. O mesmo é utilizado para esse tipo de diagnóstico, né? Digamos assim, você entrega um arquivo num exame da imagem, um raio-x, uma ressonância, e essa inteligência ela interpreta, com todas as informações que ela já teve, ela interpreta, analisa e dá o diagnóstico daquele exame da imagem. Daí muita gente vai falar assim, mas daí como é que fica o serviço do profissional, né? Vai substituir? Não vai substituir. É uma adaptação para o profissional, né? Posso dar um exemplo aqui, por exemplo, regiões remotas do nosso país, tá? Que, digamos, possui uma população e possui apenas um profissional para atender aquela população. E esse profissional é um clínico geral, digamos assim, não tem uma especialização devida em alguma área específica, né? E chega uma demanda, talvez,
de um diagnóstico que não é a especialidade dele, mas ele precisa atender. Ele tem o auxílio da inteligência artificial, que vai interpretar aqueles dados, vai interpretar junto a ele para chegar a uma conclusão, né? Sim. Uma tecnologia sem uma preparação, né, sem um conhecimento teórico que a gente constrói, no nosso caso, durante 5 anos, não se torna eficiente, né, não se torna eficaz. Eu vejo, assim, muitas vantagens nisso tudo, obviamente, né? Mas também tem um risco, novamente, quando a gente pensa, assim, o que a gente consome durante o dia. Que tipo de informações? Porque aquilo que você disse, se eu entro lá num jogo de crianças, a tendência amanhã, aquele algoritmo vai se repetir e vai. E aí, o que eu consumo? Mesmo uma criança que às vezes não tem essa definição muito clara ainda. Como ajudar também, né? Como pai, uma mãe pode ajudar o seu filho nesse sentido, né? E monitorar esse uso de alguma forma. Né? E mesmo a gente. Às vezes eu me pergunto em que eu consumo o meu tempo durante o dia. Né? Mas, gente, o nosso podcast Enfermagem em Cena fica por aqui hoje. Fica por aqui. Fica por aqui e é um tema que com certeza ele não tem um ponto aqui, né? O assunto Com não vai certeza ter não. ponto, mas a gente vai seguir pensando sobre ele agora, vai seguir escrevendo, conversando, por que não, né? Para a gente também ampliar essa discussão e ganhar espaço, né? Dentro da enfermagem, saúde, enfim. Então, fica por aqui hoje o nosso podcast Enfermagem em Cena, hoje nessa primeira edição sobre tecnologias e inovação em saúde e enfermagem. Muito obrigada, Gabriele, Gustavo Obrigada. e Manoeli. Obrigada. Muito obrigado pelo espaço. Isso.